A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero começar a falar de algo mesmo que eu não consiga concluir. O título é O Quarto Homem. Deus teve 3 homens em quem ele confiou. Ele confiou neles com a sua palavra. Confiou neles com a sua palavra. E ele confiou mais no quarto homem. Porque, veja, o valor da confiança depende do que está empenhado ou daquilo que é confiado àquele em quem se confia. O que é confiado em suas mãos? Por exemplo, se eu confio em você, em um certo nível, e eu entrego, digamos que em termos financeiros eu entrego, vejamos, $500 mil em suas mãos, eu confio esse tanto em você? É bastante confiança, hein? E então eu me viro para outro e digo: eu estou entregando $5 milhões em suas mãos. A confiança aqui é definitivamente muito mais alta do que com o outro. Isso está certo? Sim, muito importante. Então, vamos ler estes versículos. Uau, eu realmente gosto disso. Só de pensar nisso, eu já estou empolgado. Obrigado, Senhor. Sabem, 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, você lembra deles? Eu imagino que todo mundo conhece, e ainda mais quando eu disse que o tema seria o quarto homem, eu sabia que você lembraria. Você conhece a história? Eles se recusaram a se curvar à imagem de ouro de Nabucodonosor. E então, o rei ficou furioso. E ele disse: aumente o fogo da fornalha em 7 vezes, e os lançou no fogo, por se recusarem a se curvar à imagem. Eles disseram: não nos curvaremos, só há um Deus. E ele poderá nos livrar, e ainda que ele não nos livre, não nos curvaremos. Deus confiou neles, e eu disse que ele confiou mais no quarto. Então vamos ver o que acontece aqui. Daniel capítulo 3, a partir do verso 21. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, e seus chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados no meio da fornalha sobremaneira acesa. Assim, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo estava tão quente e a ordem do rei era tão urgente que os homens que os jogaram lá dentro não conseguiram escapar do fogo. Foram queimados. Os homens que os lançaram na fornalha não conseguiram escapar do calor? Eles não estavam na fornalha. Você entende? Eles não entraram na fornalha, mas o calor que vinha da fornalha era tanto que só por eles terem chegado perto foram queimados. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados diretamente na fornalha. Vamos ver o que acontece aqui. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados
no meio da fornalha sobremaneira acesa, estavam atados, entendem? Então caíram no fogo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não têm nenhum dano. E a forma do quarto é semelhante a um filho de Deus. Aleluia! Ele disse: a gente não lançou 3 homens no fogo? Eles disseram: certamente, ó rei. Ele disse: mas eu vejo 4 homens soltos andando no fogo e não tem nenhum dano. E a forma do quarto homem é o quê? Semelhante a um filho de Deus? Como eu disse, ele confiou muito nestes 3 homens, mas confiou mais no quarto. Por quê? Porque o quarto estava no controle dos outros 3. Glória a Deus. Quando ele entrou, o poder do fogo se foi. Eu encontro nas Escrituras algo que é muito interessante. 3 homens em quem Deus confiou. E o quarto em quem ele confiou mais. Você está pronto? Vamos começar com um homem chamado José. Diga à pessoa que está do seu lado: José. Certo, Gênesis capítulo 45, versículo número 7. José disse assim quando ele se revelou aos seus irmãos. Você lembra, eles não o reconheceram quando foram ao Egito comprar comida? E você conhece a história? No final das contas, ele revelou a eles quem ele realmente era. Eu sou José, o seu irmão. E por eles o terem vendido para ser escravo, se sentiram tão mal, porque acharam que ele estava morto. Mas ele estava vivo. E quando José notou que os seus semblantes decaíram, que eles estavam perturbados, que talvez achassem que ele os mataria, que sentiam pelo que fizeram, que se arrependeram, mas ele disse algo a eles. Disse: não se entristeçam. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Certo, eu vou ler do versículo 4. Gênesis 45, verso 4. Disse José aos irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque Deus me enviou adiante de vós, para preservar a vida. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós, para preservar a vocês uma posteridade na terra, e para salvar as suas vidas por um grande livramento. Em quem Deus confiou para preservar Israel, a visão de Deus para Israel. José. Diga a 3 pessoas: José. Você gosta desse nome agora? Algumas pessoas receberam o nome de José e não gostam. De hoje em diante você vai gostar. Quando eu terminar aqui, você vai amar. Deus confiou em José para preservar
Israel. Confiou em José para preservar Israel, a posteridade na terra. Aleluia! Certo. Daí encontramos outra história muito bonita. O anjo de Deus vindo a Israel e visita uma jovem de nome Maria, que iria se casar com um homem chamado o quê? E você conhece essa bela história de Jesus? Então eu quero ler no Evangelho de Mateus capítulo 2. Muito bom. Então, começamos a ler. Verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram sábios do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando Herodes, o rei, ouviu estas coisas, ele ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Perturbado porque uma criancinha nasceu. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Onde? E disseram a ele: em Belém da Judeia. Pois assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o governador, que governará o meu povo, Israel. Isso é profecia. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os sábios, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Sabe, muitas vezes vemos essas imagens com 3 reis magos, certo? E a Bíblia de fato não diz que eram 3 homens sábios, fala de 3 presentes. Ok? Trouxeram 3 presentes. Ok? Então estes homens sábios, você os encontra com este bebê numa manjedoura, com a mãe. Mas não, no momento em que estes homens chegaram, Jesus já não era mais um bebê. Ok, eu vou dar a vocês umas informações adicionais. Informações adicionais. Vocês querem? Acham que Jesus era um bebê? Sabe que chegaram e tinha um bebê? Ele não era bebê quando os sábios chegaram. O termo certo usado na versão King James e no original é jovem criança, em todo o tempo trata assim, mas veja, um jovem menino. Mas ele não era bebê? E eles não encontraram Jesus numa manjedoura? Ele já não estava mais lá. Você vai ver já já. Diga a pessoa do seu lado, você vai ver. Verso 8 de novo, e ele, enviando-os a Belém, disse-lhes: informem-se cuidadosamente a respeito da jovem criança e quando a encontrarem, avisem-me sobre isso. Herodes está falando com os sábios, ok? E então ele diz: para eu também ir adorá-lo. Ele está mentindo, ele não vai adorá-lo, ele o quer morto. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou onde estava a jovem criança. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Estes homens. Leiam versículo 11. 1, 2, leiam. Entrando na casa, viram um menino com Maria. Para aí. Leiam de novo. E, entrando na casa, viram um menino... Não foi no estábulo. Onde? Na casa, não no estábulo. E é importante que você saiba o que se pode tirar deste tempo. Naquele momento, Jesus estava com algo como 2 anos de idade ou um pouco menos. Ele não era um bebê?
cerca de 2 anos ou um pouco menos. Foi por isso que quando o rei ficou irado, porque os sábios não voltaram para ele, ele deu uma instrução para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. E deixa eu contar outra coisa que é interessante para que vocês saibam. O que aconteceu? Neste tempo, muitas coisas aconteceram. Número 1, Jesus havia saído para Jerusalém para ser apresentado. E então a mãe dele também teve que passar uns 41 dias para a purificação dela, antes de receber aqueles visitantes que chamam de magos. Você ainda está aí? Isso é muito importante. Então não estavam mais em Jerusalém porque a Bíblia diz que os sábios foram à casa deles em Nazaré. Ok, você está aí, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, temos aquela história sobre os pastores. Lembram dessa? Tudo que se conta sobre isso. Mas, verso 21, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, o nome dado pelo anjo antes de ele ser concebido. Agora, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém. Os tais dos magos não haviam chegado, e Jesus já estava fora de Belém. A família chega em Jerusalém para apresentar a criança ao Senhor. Você ainda está aí? Ele já está em Jerusalém? Assim ele vai de Jerusalém de volta para Belém. E aí a história avança bastante, mas deixa eu continuar lendo aqui. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Mas aí a história avança muito. A história continua e conta o que aconteceu no templo em Jerusalém. E aí agora nós vamos para o versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Você viu isso? Eles vão de um estábulo. Eles saem, então sabemos que não continuaram ali. Direto para Jerusalém. De Jerusalém, vão para onde? Galileia. Para Nazaré, na Galileia. Então ele estava na Galileia, em Nazaré. Isso é interessante. Tem algo mais que precisamos ver. Tem algo mais? Vamos voltar para essa história aqui. Sabem, Herodes achava que era muito esperto, mas Deus era mais esperto que ele, certo? Ele disse, procurem por ele, vão para Belém, ele deve ter nascido em Belém, mas não estavam mais lá. Então o que acontece é que a estrela aparece, e eles a viram no Oriente. Não a viram em todo o tempo que estiveram em Israel? E agora vem a estrela e se alegram com grande júbilo. E a estrela os guia para onde estava a criança. Então eles entram na casa e de lá recebem instruções. Certo? Veja o versículo 11 de Mateus capítulo 2. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe seus presentes, ouro,
e incenso e mirra. É daí que tiram que foram 3. A Bíblia não diz que foram 3 sábios. Fala de 3 presentes. Então as pessoas acham que cada presente foi trazido por um sábio. Mas não é o que diz. Verso 12. Sendo avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma a jovem criança e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar a jovem criança para destruí-la. Meu Deus! Eu quero pensar com você por um momento. Não estamos falando de uma criança qualquer aqui, estamos falando de Jesus. Jesus, enquanto criança. Um anjo de Deus vem até José e diz a ele: toma a jovem criança e a sua mãe e foge para o Egito. Sabe, isso é maravilhoso para mim. Porque este é Jesus. Ele não deveria ser protegido por todos os anjos, onde quer que ele fosse? Por que fugir? O anjo disse: Herodes há de procurar destruir a jovem criança. Será que isso era possível? Será que Herodes de verdade poderia ter destruído a jovem criança? Se isso não pudesse acontecer, então Deus teria enganado José, dizendo a ele para fugir de algo que era irreal. Era uma ameaça real. Porque, veja, Deus respeita leis. Deus não... Isso é mais uma das muitas coisas que nos dizem que Deus não está governando tudo como muita gente pensa. Acham que Deus está controlando tudo. Ele não está controlando tudo. Se ele estivesse controlando tudo, significaria que ele mesmo fez esta bagunça. Porque a maioria do mundo está uma bagunça hoje. Deus não está controlando tudo. Então ele dá a José instruções, ele diz: toma a jovem criança e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes há de procurar destruí-lo. Se José não tivesse feito isto, o que Deus disse teria acontecido. Herodes teria encontrado a jovem criança e destruído ela. Então Deus disse: toma a jovem criança e foge para o Egito. Deus disse para onde ele deveria ir? Foge para o Egito. É importante estarmos onde Deus nos quer. A proteção de Deus não está em todo lugar. A proteção de Deus está onde Ele te põe. Ele disse aos filhos de Israel: fiquem dentro de casa, o anjo da morte está vindo. Ele disse: marquem os umbrais das portas das suas casas com sangue de animal. E quando o anjo da morte vier, verá o sangue e passará direto. As casas dos egípcios não estavam marcadas. Mas você sabia que, além dos egípcios, havia outros estrangeiros no Egito que não eram judeus? Que souberam sobre isso a partir dos judeus? E marcaram suas casas e foram protegidos. Mas não eram judeus. Mas marcaram suas casas e foram protegidos. E quando Israel saiu do Egito, a Bíblia nos diz que um misto de gente saiu com eles. Êxodo 12:38. Não eram judeus? Saíram com eles? Porque obedeceram os princípios de Deus para a proteção. Ele disse: toma a jovem criança e foge para o Egito. Herodes há de procurar destruí-lo. Sabe, às vezes pensamos que podemos fazer o que quisermos e escolher o caminho que quisermos seguir.
e ainda assim esperar que Deus cuide, porque, sabe, Ele deve cuidar. Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer se você permanecer na palavra dEle. Ele dá instruções, direções. Ele te diz o que fazer. Ele diz, fuja para o Egito, não disse fuja para a Síria. Se José tivesse ido para a Síria ao invés de ir para o Egito, teria encontrado outro problema? Deus disse, toma a criança e foge. Qual foi a palavra? Foge. Vai embora. Foge para o Egito até que eu te avise. E isso é muito interessante porque Jesus era apenas uma pequena criança. Quase um bebê. Não era de verdade um bebê como, sabe, um bebê que você carrega no colo. Eu estou dizendo, uma criança que mal anda, que não toma decisões por si mesma. Você entende? Sim, porque como eu disse, ele tinha cerca de 2 anos nesta época. E, então, pense nisso. Pense naquela criança brincando na frente da casa sem tomar decisão nenhuma. E Deus espera que José o proteja. Deus espera que José o proteja. José tinha uma responsabilidade de preservar aquela criança. Isso é impressionante. Que responsabilidade José teve? A salvação do mundo inteiro estava em suas mãos. Eu quero que você pense nisso. Acabamos de falar sobre o outro. José. O primeiro José. O primeiro homem. A quem Deus confiou desta forma. Israel e a visão para Israel. Ele o envia de antemão para o Egito para preservar Israel. Toda a visão de Deus para Israel está na mão de José. José poderia destruí-los. Ele poderia se vingar porque o venderam para o Egito. Poderia cobrar a dívida deles agora que era o primeiro-ministro do Egito. Apenas Faraó estava acima dele no Egito. Faraó deu poder a ele e disse, abaixo de mim, o poder está em você. Eu te dou autoridade sobre todo o Egito. Então todo o Egito estava debaixo de José. Ele era o primeiro-ministro do Egito. Ele poderia destruir aqueles homens, seus irmãos. O destino deles estava em suas mãos. Mas ele sabia o que Deus queria. Ele disse, Deus me enviou aqui para preservar vocês, para preservar a vida. Glória a Deus. Isto é tão importante. Uau! Que confiança! Que confiança! Deus teve ao colocar o seu filho Jesus nas mãos de um homem chamado José, o primeiro José, e aqui temos o segundo José. Você notou isso? Eu estou falando de 3 homens importantes e o 4º homem. Agora pense sobre isso. Este Jesus cresce, torna-se um homem. Ele morre. Ouça, e aqui temos mais uma coisa muito importante. Você notou que o seu direito a esta terra é o quê? O seu corpo. Sem o seu corpo, você não tem direito de estar na terra. Nenhum espírito tem direito na terra sem um corpo. Jesus morre. Ele morre na cruz. E um homem chamado José vem e pede o corpo de Jesus para preservar o direito de Jesus na terra. Ele assume a custódia daquele corpo e o coloca em sua própria sepultura. Sua própria sepultura.
E aqui está o terceiro José. José número 1 preserva Israel. Lembram disso? O José número 2 preserva a criança, Jesus. O José número 3 preserva o corpo do Jesus que morre. E o que é que esse corpo representa? Primeiro, o direito dele à terra. Segundo, significa o corpo de Cristo. É um José que cuida do corpo de Cristo. E eu disse a vocês que o mais importante de tudo isto é o quarto homem que estava no fogo. Porque estes são uma alegoria. E encontramos este quarto homem, a Bíblia diz que Nabucodonosor disse que a forma do quarto é semelhante a um filho de Deus. Algumas traduções não entendem o que isto poderia ser, então algumas dizem, não, talvez ele tenha querido dizer um dos deuses, filho dos deuses, mas está longe de ser isso. Quando ele disse um filho de Deus, é a expressão, porque é a expressão usada para descrever Deus como um homem. Ele disse a forma do quarto é semelhante a um filho de Deus. Então Nabucodonosor estava dizendo, a forma do quarto é como Deus na carne. Mas aqui está o que é belo. Você sabia que o significado do nome José, no Velho Testamento, temos a melhor versão, Jeová adicionou, por causa do pensamento de esperar um novo filho, outro filho. O Senhor me adicionou outro filho. Por todo o Novo Testamento, a versão muda um pouco para uma coisa mais futurista, como ele adicionará. Mas aqui está o ponto. Como ele é, assim somos nós neste mundo. O quarto é semelhante a um filho de Deus. E é aí que você entra, é aí que eu entro. Ao José número 1 foi confiado, por Deus, a preservação da vida. Ao José número 2 foi confiado a preservação da salvação que ele trouxe. Ao José número 3 foi confiado o corpo de Cristo. E agora, ele adicionará um filho. A adição de filhos é o significado do nome José. Quem adicionará mais filhos a ele? Ele espera que você faça isto. Preservar a vida é a sua obra. Preservar almas é a sua obra. Expandir o corpo de Cristo é a sua obra. Cada alma que você traz a Cristo se torna um membro do corpo de Cristo. Você vê a responsabilidade que você tem. Será que Deus pode confiar em você como confiou em José? Quer seja o José número 1, o José número 2 ou o José número 3, é isso que ele confia a você? Esta é a mensagem que você carrega. Salvar almas, ganhar pessoas, trazê-las a Deus, tendo a visão do primeiro José. Preservar a vida, a posteridade na terra. O corpo de Cristo é uma visão para você? Diga amém. Sim, é a sua tarefa. Cada um de nós deve realizá-la. Devemos carregar esta mensagem, queimando em nossos corações todo dia, porque é a coisa mais importante em toda a terra. Sabe, estamos em época de Natal e para muita gente esta é uma época feliz, mas nunca estamos de férias no que diz respeito a ganhar almas, porque Satanás não tira férias de destruir as vidas dos homens. Cada oportunidade que temos, usamos para ganhar almas, para trazer pessoas a Cristo, porque Deus está confiando em nós. E eu quero que você reconheça isto. Deus está confiando a você as palavras dele. Você consegue imaginar Deus confiando nestes homens de tal forma
Pense no que Deus confiou nas mãos deles. Pense sobre isso. Por que Deus confiaria aos homens tanto? Eu disse a vocês o valor da confiança. Está ligado ao que é posto em suas mãos. Você sabia que hoje nós temos as notícias mais importantes da Terra? Nós temos hoje a mais importante mensagem em todo o mundo, para toda geração. O Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem mais importante em todo o mundo e ela é confiada a nós. Você sabia que hoje nós somos os guardiões do Evangelho eterno? Você sabia disso? Em nossa geração, somos aqueles em quem Deus confia para levar esta mensagem para todos. Nós a recebemos de outros. Quem receberá de nós? Você tem que tomar a decisão, não importa o que custe. Você vai fazer isto. Ainda que custe a sua vida. Você tem que estar tão resoluto. Você me ouviu? Você tem que estar tão decidido. Ouça, nós, digamos, aqueles caras que estão talvez no Boko Haram, Al-Shabaab, estes grupos terroristas, que se matam e matam outros, eles dizem que estão lutando por uma causa. E muitos de nós não acreditamos na causa deles. Achamos que a causa deles está errada. Mas eles põem a vida nisto. Se um homem pode entregar sua vida por uma causa que sabemos que não está certa, por que nós não? O que é que pensamos sobre entregar nossas vidas por uma causa que sabemos que está certa? Será que sua vida é tão cara? Você deveria pensar sobre isso. Nossa causa está certa. Nossa causa está certa. Está certa e vale a pena tudo. Nossa causa está certa e ela vale tudo. Quando eu era bem jovem, ainda na minha adolescência, eu tomei uma decisão. Eu sabia que a causa estava certa. Então eu lutaria por ela. Me disseram, talvez você tenha um futuro terrível. Você pode ficar pobre. Pode acontecer isso e aquilo, pode acontecer isso com você. O que aqueles que estavam falando comigo não sabiam é que eu já tinha calculado o custo. Eu tinha tomado uma decisão de que nada na Terra era bom o suficiente para me parar. Nenhuma oferta na Terra poderia, nada mudaria minha decisão. Era uma causa que valia mais do que a vida. E eu lutaria por ela. Não importava para mim se eu não tivesse nada para me garantir. Ou seja, ainda que eu não tivesse roupa para vestir, não mudaria nada. Se eu não tivesse dinheiro nenhum, não faria diferença para mim. Eu lembro uma vez que eu estava orando, eu disse, Senhor, se eu tiver que andar pelos vales, colinas e montanhas deste mundo, porque eu tinha lido a respeito disso em Hebreus capítulo 11, eu disse, se eu tiver que fazer isso, e se eu nunca tiver um lar, nunca tiver um lugar para ficar, eu disse, eu não me importo, não significa nada para mim. Este evangelho vale mais que qualquer coisa. Eu estava pronto, pode ser que eu nunca seja conhecido, eu não me importava. Se eu tivesse que pregar o evangelho para o mais pobre entre os pobres, e adivinhe, eu tive que ir a pessoas muito pobres e pregar o evangelho. Eu fui lá, onde as pessoas esquecidas estão. Eu vi a pobreza delas e preguei Jesus para elas. Se Deus quisesse que eu pregasse para elas e vivesse entre elas, eu estava pronto. Afinal, eu tinha lido sobre Albert Schweitzer, um médico que viajou por toda a África e viveu e andou entre leprosos, até que ele mesmo se tornou leproso e morreu de lepra.
Eu achava que ele era um herói? Eu achava que ele era um herói? Porque ele não fugiu. Ele ficou. E é isso que eu estou te dizendo. Você é o quarto homem, em quem Deus confia. E Ele confia tudo a você. Ele está confiando tudo a você. Tudo. Tudo agora está em jogo. Os riscos nunca foram tão altos quanto são hoje. E Deus está confiando em nós para salvar as vidas dos homens, salvá-los do inferno e levar o estandarte de sangue de Jesus Cristo ao redor do mundo. Você está me ouvindo? Temos que fazer isto. Não temos outra escolha, temos que fazer isso, é a única forma. Ele diz: não existe nenhum outro nome abaixo do céu, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome abaixo do céu. Sabe, este versículo, Atos 4, verso 12, cruza minha mente de tempos em tempos, que diz que não existe outro nome abaixo do céu. Se isso é verdade, quanto mais responsabilidade você tem? Não damos conta de lutar pelo reconhecimento humano? Não damos conta disso. Tem muita coisa em jogo. Muito está em jogo. Trata-se do Evangelho, de Jesus Cristo. E cada coisa que fazemos e dizemos deve encher nossas mentes, preencher nossos corações com paixão por Cristo. Paixão por Cristo. Paixão por Cristo. Mantendo o sonho dele vivo. Mantenha essas coisas em sua mente. Pense a respeito disso. Que a responsabilidade passe pela sua mente. Pois é disso que se trata tudo. Tudo diz respeito à salvação. Salvação de almas. Tudo diz respeito a ganhar pessoas para Cristo. Esta é a nossa responsabilidade. Você é o quarto homem. Diga a 3 pessoas: você é o quarto homem. Deus está confiando em você. É por você que Deus está procurando. Oh, pense nisso, ele disse: José, toma a pequena criança e foge, porque Herodes há de procurar destruí-lo. Que confiança! Quando Jesus foi crucificado, todos os discípulos fugiram. Eles fugiram. Apenas João resistiu. Junto à cruz. Apenas João estava lá. E por quê? Porque ele era parente do sumo sacerdote. Por isso ele ficou lá, ele era parente. E era jovem, não tinha medo. Mas todo mundo fugiu. Deus estava procurando alguém para cuidar do corpo de Jesus. E encontrou um homem chamado José. E ele foi e tomou o corpo. Ele cuidou do corpo. Você preserva o corpo de Cristo ou se junta aos críticos para falar contra o corpo de Cristo? Nunca se junte aos críticos, preserve o corpo de Cristo. Nunca use a sua boca para falar contra ministros e repreenda aqueles que o fazem. Porque este é o corpo de Cristo. Você tem que preservar o corpo de Cristo, está em suas mãos. Não ajude ninguém a quebrá-lo. Não ajude ninguém a quebrá-lo. Se você trabalha num jornal e alguém diz para você escrever algo ruim sobre a igreja, não precisa ser sua igreja local, talvez nem seja sua igreja local, diga: não escrevo nada contra a igreja. Você tem que fazer, então eu me demito. Recuse-se a fazer, porque Deus está confiando a você o corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo.
Ele a está confiando a você. Nunca se junte a ninguém para fazer algo ou dizer algo contra a Igreja de Deus. Ele confia a você a preservação da sua igreja. Alguns cristãos que não sabem tanto quanto você agora, mas um dia saberão, e é por isso que pregamos o Evangelho. Um dia eles saberão. E só porque não sabem tanto quanto você, não é para você condená-los? Não, ore por eles. Porque um dia chegarão a saber o que você agora sabe. E vão crer junto com você. Porque somos membros de um só corpo. Aleluia! Então preserve o corpo de Cristo. Diga a alguém, preserve o corpo de Cristo. É a sua tarefa. É o seu dever. Você é o quarto homem. Aleluia! Levante suas mãos, adore e o louve a Ele. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.